Feliz Navidad Feliz Natal e e próspero ano 2024. 2024. Um saludo ao missionário Uma Miguel saudação ao Bermúdez missionário Miguel Bermudes Marim Marim, e a toda a sua a família, toda a sua família, sua esposa Ruth, a seus filhos seus filhos e hijas, e filhas, e também a todos os ministros e a todos os irmãos nos diversos países que no dia de hoje estão escutando esta transmissão pelo satélite Amazonas e pelo satélite Eutelsat 8 e pelos diversos meios de comunicação. Hoje, segunda-feira, 25 de dezembro deste ano de 2023, nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, versículo 8, nos diz da seguinte forma: e aí haverá calçada, estrada e caminho. Aí no princípio, ele desenha uma estrela de Davi, no versículo 8, e será chamado caminho de santidade, e mundo não passará por ele, senão que ele mesmo estará com eles ou junto deles, e aquele que andar neste caminho, por mais torpe ou louco que seja, não se estragará, errará. E aí desenha outra estrela de Davi no princípio aí também. Ou seja, aí na margem do lado esquerdo, ali não haverá leão nem fera, subirá por ele, nem aí se achará nele, porém só os redimidos andarão por ele. E no versículo 10 aí também começa com uma estrela de Davi, e os redimidos de Jeová voltarão e irão a Sião com júbilo, com gozo perpétuo será sobre as suas cabeças, e terão gozo e alegria, e fugirão, e a tristeza e o gemido fugirá deles. E aí embaixo escreve: haverá paz. E escreve Apocalipse capítulo 14, do 1 ao 5 e 7, do 1 ao 17. E passamos para capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, onde nos diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz, que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Versículo 13. E aí escreve São João capítulo 10, do 1 ao 16, 14, 6 e 10, 9 e Apocalipse 4, versículo 1. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que o encontram, ou os que a encontrem a porta, o caminho do Rei. Podem assentar-se, por favor. Tenham a bondade. Nos diz na mensagem o ministério profético do último dia e as suas etapas, pregada sábado 11 de agosto de 2007 em São Paulo, no Brasil. Nos diz o nosso irmão William. Agora, o ministério do sétimo selo. Esse anjo esse anjo que é o anjo que tem o sétimo selo, e consequentemente, portanto, é o anjo que pode revelar o sétimo selo
num certo tempo, determinado tempo. Diz que o sétimo selo será revelado na vinda do Senhor. Isso está na página 481 até a 484. E ele fala que esse é o mistério do sétimo selo. Aqui, essas páginas aqui eu não as tenho aqui perto de mim, mas se alguém tiver o livro dos selos, diz o irmão William, 482 e 483 do livro dos selos em espanhol diz, quando fala da parábola da figueira, diz, está falando de Israel na sua própria pátria terra, mas vocês perceberam que ele não fala nada da revelação desse sétimo selo, e também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos também o omitiu, escondeu. Vemos, pois, que é um mistério, completamente um mistério, e a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer este mistério. Chegamos até aqui e o demais, as outras coisas, nos será dado lá no tempo, quando apareça Jesus novamente sobre a terra para chamar a sua noiva. Ou o que chegue a acontecer, ou chegar a acontecer nesse tempo. E ele aí no livro dos selos, ele escreve aí, nesse tempo, escreve aí Apocalipse 10, do 1 ao 11. Agora, neste livro dos selos, ele escreve esta escritura, e agora continua dizendo o nosso irmão William, ou seja, o demais, as outras coisas do mistério do sétimo selo que o reverendo William Branham não pôde dar a conhecer, será dado por esse anjo que tem o sétimo selo, quando esteja manifestado na terra, no meio da sua igreja. Ele dará a conhecer esse mistério na vinda desse anjo forte, na vinda de Cristo, o anjo do pacto se manifestando no último dia através da sua igreja, no meio da sua igreja e depois no meio do povo hebreu, no meio da sua igreja. E aí em cima também, neste outro livro, ele escreve, quando aparecer Jesus novamente, escreve, no seu anjo, ou seja, vejam que é o anjo que agora mais lá na frente, mais adiante, nos fala que é o que tem o sétimo selo. E esse anjo que tem o sétimo selo diz que ele não pôde dar a conhecer ao reverendo William Branham, mas que seria dado por esse anjo que tem o sétimo selo, quando esteja manifestado na terra, no meio da sua igreja. Vejam o sétimo selo, que é a vinda do Senhor. O nosso irmão William nos falou que no cumprimento da visão da carpa, da tenda, esse ministério estaria, o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias, e se estaria abrindo aí o mistério da sua vinda, mistério que daria a fé de rapto para os escolhidos de Deus. Portanto, no tempo do irmão Branham e no tempo do nosso irmão William, não se abriu esse mistério. Porque esse mistério iria ser aberto quando este anjo, que era diferente dos outros, estivesse no meio da sua igreja, o qual, ou ele é o anjo de Apocalipse capítulo 10, onde aparece aí com esse livrinho aberto na sua mão, trazendo-o para a terra e entregando-o para um homem para que o coma ou comer. E ele aí em Apocalipse 11 já o vemos profetizando, porque esse cumprimento é depois da dispensação da graça. Aí é que isso estaria em pleno cumprimento. Agora, olhem, na mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrestre, na página 56, nos diz:
Por que Deus pensou tanto e cuidou tanto deste pequeno lugar da Palestina? Quando apenas é um pequeno lugar, mas aí mesmo é onde o templo está estabelecido, aí é onde surgirá Nova Jerusalém, aí mesmo. O Olivo, o Monte das Oliveiras, se dividirá uma parte para a direita e uma parte para a esquerda, certamente, quando ela dará passo ao lugar de baixo para cima. Agora, se eles falaram dizendo deste modo, está empurrando para cima naquele dia, quando ele ficar, ou seja, fique de pé, os seus pés santos sobre o monte, se posicionar. E escreve Monte das Oliveiras e desenha uma pedra angular e as eras, e sobre o monte escreve a igreja. Notem no seu trono 1.500 milhas de altura. Lembrem-se disso. Uma vez Satanás tentou tentá-lo ou prová-lo no topo de um monte. Veja, a nova cidade tem 12 fundamentos. Apenas a traspassam os 12 patriarcas, nomes de discípulos. Jesus mantém a pedra angular no trono. Quando seus santos o tenham coroado como Rei de Reis e Senhor de Senhores. E ele é a pedra angular. E desenha uma pedra angular e uma flechinha apontada para a pedra angular, onde o irmão Branham está falando quando seus santos o coroaram, ou lhe tem coroado Rei de Reis e Senhor de Senhores. E aí ele escreve aí, coroado Rei de Reis. E na frente, fazendo referência a essa parte, aí na frente ele escreve, os santos o coroarão Rei de Reis. Agora continua dizendo, nosso irmão William, lembrem-se, esse anjo vai voando de oeste para leste, porque o evangelho voltará para os judeus. Esse é o mensageiro para Israel, ou a Israel. Esse é o anjo que era diferente dos outros anjos. Os outros anjos foram mensageiros para a igreja. Mas o anjo forte é mensageiro para a igreja e é mensageiro para Israel. Ele nos diz que esse é o mistério desse anjo. Tudo foi mostrado e assim tem que ser cumprido. Na página 484 diz, estava do lado esquerdo e ele seria a mensagem do último anjo, um muito sobressalente, extraordinário. Lembre-se que tinha sua cabeça levantada e suas asas tão poderosas e pontiagudas. E como eu disse que ele voou diretamente ou direto até mim. Agora, isso é, este sétimo selo é isso. E passamos esta página. Onde aí vamos ver aqui. Onde ele começou a ler aqui. Agora isto é o sétimo selo. Até aí ele leu. Onde diz as poderosas, e aí escreve Moisés e Elias. Asas poderosas. Vê porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Suas asas poderosas, e ele escreve Moisés e Elias, e diz, e como disse que voou diretamente até mim, agora esse é esse sétimo selo, e escreve Moisés e Elias. E aí ele continua um pouquinho mais, é uma coisa muito extraordinária, e ainda não sabemos o que é, porque não foi permitida a sua abertura, não foi permitida. E escreve o sétimo selo não aberto. Não, tampouco foi aberto. Não foi aberto no tempo do irmão Branham, nem tampouco foi aberto no tempo do nosso irmão William, porque ele falava que tudo isso se realizaria em uma grande carpa catedral e se realizaria quando ele já estivesse fora do trono de intercessão, fazendo intercessão aí ou lá, e esse trono mudando, sendo trocado de misericórdia para juízo e tomando o livro, abrindo no céu o livro, e em Apocalipse 10 o vemos lá com um pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamando
como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo, produzindo suas vozes, e entregando para esse instrumento, a esse mensageiro dispensacional, para que profetize sobre muitos povos, nações e línguas, e na sua mensagem estaria dando a conhecer o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda do Senhor. Agora continua dizendo o nosso irmão William nesta mensagem, isso é esse 7º selo. Esse anjo é o que tem o 7º selo. Esse é o que tem o anjo do pacto, esse é o que vem para Israel, do oeste para o leste, dentre os gentios para os judeus. E até aí eu creio que podemos chegar até aí pelo momento. As etapas no meio da igreja, do cristianismo, as etapas no meio dos judeus ou dos hebreus, as estaremos vendo. Em cada ocasião que se abrir uma etapa, algo estará acontecendo. E porquanto o 7º selo sobe, então a obra irá aumentando a cada dia. Irá numa forma progressiva. Não haverá explicação, exceto uma. É o anjo do pacto, Cristo e Espírito Santo, operando no último dia. Assim como obrou em cada era no meio do cristianismo, através de cada anjo mensageiro, assim obrará também naquele que coma o livrinho, o título de propriedade. Veremos a Cristo, o anjo do pacto, falando através desse que come o livrinho e profetizando as coisas que devem acontecer brevemente. E estaremos vendo as etapas pelas quais estará passando, e isso será o ministério profético do último dia e as suas etapas. Ou seja, um pouquinho mais na frente, continua dizendo o nosso irmão William, ou seja, que o seu começo, o seu início será algo secreto, segredo, tal como foi algo secreto a vinda de Cristo, o anjo forte em carne humana 2000 anos atrás. Foi um segredo. Até os 29 anos e meio foi um segredo onde ele começou o seu ministério. Mas esse segredo, a Virgem Maria o conhecia, o José o conhecia, o esposo de Maria também o conheceu, Simeão e Ana também o conheceu, Zacarias, o sacerdote, e Elizabeth, a sua esposa. Os pastores que estiveram foram até o nascimento de Jesus, e também os magos que depois eles foram lá na casa em Belém, onde ele viveu, e ele já tinha uns 2 anos de idade. Foram poucas pessoas, ou pouquinhas pessoas que viram e conheceram o começo, o início da vinda do anjo forte do Espírito Santo, do anjo do pacto, em um véu de carne. E não foi dito que seria um mistério, não foi falado que seria um segredo, ou seja, a primeira vinda do Senhor, senão que foram dados detalhes, minúcias. Uma virgem conceberia e daria à luz, nasceria em Belém de Judeia, seria um hebreu da tribo de Judá, e assim por diante. Houve muita informação para a vinda do anjo do pacto há 2000 anos atrás, muita informação disso. E mesmo quando ele estava manifestado, era um segredo, era um mistério, que era conhecido quando Deus revelava para as pessoas esse mistério. A revelação do 7º selo será para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que será transformada e levada com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Assim receberá a fé de rapto e transformação, que será a fé, a revelação do 7º selo, a revelação da vinda do anjo do pacto do Espírito Santo, naquele que estará comendo o livro, e isso será o Espírito Santo caminhando no meio do seu povo em carne humana. Olhem como, de que forma estaria o Espírito Santo estaria neste tempo final, neste último tempo, trazendo a revelação do 7º selo, que é a revelação da sua vinda, que é a fé de rapto. E como esse Espírito Santo se estaria manifestando? Como? Diz, e isso será o Espírito Santo caminhando no meio do povo em carne humana. Agora vejam na mensagem, nos convém cumprir toda a justiça. Na página 33. Vamos ler aqui.
Página 33. Página 33 em diante diz: nos dias de Enoque, antes do dilúvio, Enoque olhou muito mais além e viu Noé construindo esta arca. Enoque era um profeta. Enoque sabia que ele era um tipo. E ele sabia que antes de que o dilúvio viesse, ele tinha que dar um exemplo, Enoque. Assim que numa tarde foi conveniente, lhe agradou dar uma caminhada numa tarde. E foi conveniente a ele que ele desse essa caminhada com Deus. De alguma forma, de algum jeito, nesse dia, ele mudou o seu sendeiro, a sua ruta, mudou o seu rumo, o seu caminho. Em vez, ou no lugar dele ir do lado para o lado da colina, ele pegou o caminho do rei. E ele continuou caminhando. Lembrem-se que quando o irmão Branham nos falava, e também o nosso irmão William, os escritos onde ele dizia que estamos construindo não um muro, senão um edifício. E ele dizia, nós estamos dobrando uma esquina. Vejam, sempre nas mudanças de dispensações, ou da dispensação, é como dobrar uma esquina. E vejam, aqui ele está mostrando, o nosso irmão Branham está mostrando aqui como Enoque, ele está aí ou está lá, mudando, trocando o seu caminho. Em vez dele ir pelo lado da colina, ele tomou o caminho, foi em direção ao caminho do rei. E escreve rei, e continuou caminhando, andando. E não o viram jamais, porque ele foi transportado, porque ele tinha caminhado o caminho do rei. E escreve rei, aí no fim, e do lado esquerdo, escreve o caminho do rei. Ó Deus, permite-me ser tal como Enoque, que quando vier a hora, eu tome o caminho, permite-me encontrar o caminho do rei, achar o caminho do rei. E aí ele sublinha muito essa frase, aí o caminho do rei, volta a escrever, o caminho do rei, desenha uma pedra angular e as eras. Eu já posso ver Enoque, sabendo que era conveniente a ele, porque ele era um profeta, ele sabia o que iria acontecer, de modo que eu já posso vê-lo dando às sua esposa um beijo de despedida e dizendo para ela, amor, nós nos veremos depois. Pegar os seus filhos e dar um beijo de despedida neles. E ir com seu filho casado, com a sua filha casada e dar um beijo de despedida. De despedida também. E eles falarão, para onde vais, pai? Vais dar uma caminhadazinha? Sim. Eles falando com o pai. Vou dar um passeiozinho. Mas ele não pegou o caminho que era do seu costume. Ele tomou o caminho do rei e foi embora para a glória. E ele desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras. E volta a escrever aí, o caminho do rei. Agora, olhem na mensagem, divórcio e casamento. Nos fala nosso irmão Branham, na página 8, também aí nos fala, nosso irmão Branham, nos fala desta mensagem, que também tem um extrato dela no livro de citações. Ele diz, página 8, porquanto tu escolhestes o caminho estreito, o caminho sendeiro mais difícil, tu caminhastes na tua própria escolha ou eleição, fizeste a decisão correta, certeira e precisa. E é o meu caminho, por causa dessa decisão transcendental, uma grande porção, uma grande parte do céu te espera, te aguarda. Uma decisão transcendental, uma decisão que Jesus tomou ou assumiu, uma decisão que Apocalipse 11 tomou ou assumiu. Foram decisões transcendentais. Já diante de Deus, isso já está cumprido. Porque se tomou a decisão.
Uma grande porção do céu te espera. Que gloriosa decisão tu fizeste. Isto em si mesmo é isso que dará e fará acontecer a tremenda ou grandiosa vitória no amor divino. E aí ele escreve: a tremenda vitória no amor divino será na carpa, na tenda. Onde será essa grandiosa vitória no amor divino? Aqui. Nesta grande carpa catedral, onde esse ministério de Moisés e Elias tomou essa decisão transcendental. E será a grande vitória no amor divino. Agora, olhem. No livro de citações, vamos ver aqui na página 60, parágrafo 527 do livro de citações, nos fala: eram como as 3 da manhã, eu suponho, eu tinha me levantado, e eu olhei, onde na minha frente, e eu vinha até embaixo para o Jordão, caminhando para baixo. Parecia que eu estava de pé no mapa da Palestina. O posicionado no mapa da Palestina, escreve em cima: Jordão é igual à morte, Palestina é igual todas as promessas. E eu vinha até lá embaixo para o Jordão, e parecia como que eu pudesse ouvir o canto: eu vou para baixo até o Jordão. Alguém estava cantando isso, e como eu me aproximava do rio, e eu olhei para trás e vi por qual caminho eu tinha vindo ou caminhado. Eu já tinha caminhado 2 terços por esse caminho em direção ao Jordão. Eu olhei para o outro lado do Jordão e disse: oh, louvado seja Deus! Do outro lado é onde estão colocadas opostas todas as promessas. Toda promessa está colocada na terra prometida. E aí desenha uma estrela de Davi, e depois uma pirâmide, e depois outra estrela de Davi. E então eu cheguei até mim mesmo. Então, quando eu entrei na visão novamente, parecia que eu fui levantado até as alturas ou em cima, e estava colocado numa estrada estreita com um irmão, junto com um irmão. E aí desenha uma estrela de Davi. E uma flechinha apontada do irmão para a estrela do Davi. A flecha do irmão para a estrela de Davi. Saindo do irmão em direção à estrela de Davi. E continua dizendo: eu nunca soube quem era esse irmão ou o irmão. Eu olhei no entorno, em volta, e disse: agora eu estou certo, e eu sei que isto é uma visão, isto é visão. O Senhor Deus está aqui. E parecia como que todos tinham medo ou estavam com medo. E eu falei: mas que coisa é que todos temem tanto? Que coisa é que todos estão temendo? E veio uma voz e disse: existe tal perigo por esses dias. Tem uma coisa horrível que é morte. Quando ela te pegar, quando ela te pega. E eu vi as ervas sendo, o barulho das ervas sendo tipo pisadas, e eis aqui vinha uma víbora enorme e monstruosa se arrastando pelas ervas. E eu pensei agora, sabendo que isto é uma visão, então eu verei o que é que este animal, esta besta é. E ela se arrastou lá em cima para a estrada. Tão breve quando eu a vi, eu sabia que era uma mamba. E a víbora certamente representa pecado, morte. E em cima ele escreve: serpente é igual, pecado, morte, 666. Assim que eu olhei até ela, e ela me olhava aborrecida até mim,
fazia com a sua língua, mas quando eu a vi bem perto de mim, a serpente corria forte para frente, rápido para frente. Então alguma coisa detinha uma certa distância. Ela não podia me picar. Ela ficava ao redor, se voltando para o outro lado e novamente fazia para se aproximar. A serpente ia para trás, dava um impulso, se retorcia na minha direção. A sua velocidade ia parando até que finalmente ela parava totalmente, ficava imóvel. Então o monstro sacudia-se, se balançava e assim movia-se para trás, mas não podia me picar, me atacar. Então voltou-se para o meu amigo e olhou o meu amigo. E eu olhei o meu amigo pulando bem alto nos ares e as coisas estavam atacando. E eu pensei, se alguma vez o picar será morte instantânea. Agora lembre-se, aí está falando aí desse amigo, nesse ministério, vejam, em carne humana, ali onde nós falamos que o nosso irmão William tinha falado que o cumprimento do Espírito Santo, o qual vamos ver aqui para que vejam do que é que nós estamos falando. A revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do anjo do pacto, do Espírito Santo, naquele que estará comendo o livro, isso será o Espírito Santo caminhando no meio do seu povo em carne humana. Por quê? Ele aí fala, vejam, se lhe picar seria uma morte instantânea se eu picar, ou seja, tem que ser um véu de carne, no qual onde Deus está operando no meio da sua igreja, e não alguém ou uma pessoa que partiu e que vem, senão que é alguém que está vivo ou está viva em carne humana. Que se isso lhe picar, diz que seria uma morte instantânea. Já quando eles voltem de novo, na ressurreição virão com corpos eternos e glorificados. Já esse corpo glorificado, para que assim, já nesse corpo glorificado, para que assim, de 30 a 40 dias, ir-nos embora no rapto. Mas vejam, o que é que ele está falando aqui? Está falando desse amigo aqui, e continua dizendo, não é de se estranhar que todos estavam assustados, porque quando essa coisa te picar, é uma morte instantânea. E ela estava atacando ele assim de um jeito. E eu levantei minhas mãos para cima e eu disse, ó Deus, tem misericórdia do meu amigo. E eu disse, se essa serpente lhe picar alguma vez, ela o matará. E nesse momento a serpente voltou-se para mim quando eu falei isso e me olhou novamente. E uma voz veio até mim e disse, te foi dado poder para atá-la. Os piores estão dentro dela ou dele. E aí em cima ele escreveu amigo. E eu disse, ó Deus, tem dado poder para amarrá-lo. Os piores estão dentro dele. E eu disse, ó Deus, o que eu devo fazer? E ele disse, tem uma coisa que tu tens de fazer. Tu tens que ser mais sincero. E eu disse, ó Deus, me perdoa, Deus, pela minha sinceridade. Deixa-me ter sinceridade. E quando eu levantei minhas mãos para cima para ele, novamente ali, teve uma grande coisa que veio sobre mim, me levantou lá para cima. Parecia como que o meu corpo inteiro fosse carregado com alguma coisa. E eu olhei para a serpente e então ela começou a me olhar, ou virar-se, e podia fazê-lo, ainda podia fazê-lo. E eu disse, Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te amarro. E a serpente, uma fumaça azul, saiu para fora dela e Satã ficou rígido, se enrijeceu e fez um sinal como de um S maiúsculo, feito ao contrário. Um sinal de I. E I quer dizer amarra a este, ou qualquer coisa debaixo dele, porque ele era o pior. Fumaça azul saiu fora dele e a sua cauda sufocou-se a si mesmo ao redor da sua cabeça quando ele fez isso assim. Um S ao contrário. Esse I, sinal como uma convulsão, a sufocou por morte. E o irmão estava livre. E eu fui e
bati nela. Agora eu tenho que descobrir e ataquei. Agora eu tenho que descobrir a respeito disso porque é uma visão. E eu bati sobre ela e ela voltou-se assim e parecia como uma alça de vidro numa jarra, feito um cristal sólido. E eu disse, pensa a respeito disso, que brevemente essa fumaça azul era a vida, essa fumaça azul. E isso se voltou, tornou-se em vidro. Foi fusionado, escreve aí, 2 vezes foi fusionado. A alça de vidro foi fusionada, ela se transformou em vidro. E aí ele escreveu também, foi fundido, se fusionou. E logo em seguida, precisamente... Logo em seguida, uma voz disse, tu podes desatá-la, desamarrá-la também. Então eu disse, Satanás, para te conhecer, eu te desamarro. E quando fez isso, começou a vir a vida novamente, balançando-se. E eu disse, eu te amarro novamente no nome de Jesus Cristo. E quando ele fez isso, a fumaça saiu fora dele novamente e sufocou-se. E escreve, fumaça azul, assim mesmo, novamente para trás e se transformou num cristal. E então, quando ele fez isso, essa voz disse, agora tu tens que ser mais sincero do que fostes para fazer isso. E então me deixou. Anos atrás ou passados, quando eu vi a Bíblia vir para baixo, eu tenho isso escrito aqui mesmo, e escreve Apocalipse 10, 7, e eu li os primeiros 9 versículos e eu parei aí. Que Josué veio pelo deserto, mas nunca fez. Ele estava pronto, preparado, quando ele se aproximou do Jordão. Deus o chamou para fora e disse, neste dia eu começarei a te engrandecer diante das pessoas, da gente. Então, ele levou os filhos de Israel para o outro lado do Jordão, para a terra que o Senhor lhes deu. Lhes dividiu a terra prometida e desenha uma estrela de Davi lá, ou aí. Agora vejam, tudo isso, neste tempo final, terá o seu cumprimento, o seu pleno cumprimento. E olhem o que continua dizendo aqui o nosso irmão Branham, nesta mensagem que nós estamos lendo, nos convém, é conveniente cumprir. É necessário cumprir toda a justiça. Nos convém cumprir toda a justiça. Continua dizendo, foi conveniente ou necessário que ele fizesse assim, ele não queria partir, mas foi conveniente a ele que ele cumprisse toda a justiça, porque ele era um tipo, um espelho da igreja atual, ele era um tipo da igreja que vai dar um passeio vespertino. Em uma dessa tarde, nós vamos ir no caminho do rei e nos iremos embora. Sim, foi conveniente a Noé, foi conveniente a Enoque, foi necessário que se cumprisse toda a justiça. Agora, na mensagem, qual é a atração no monte? Também nos diz aí na página 23. Diz, este livro é tudo o que eu preciso. Esse livro é uma boa fórmula, a fórmula que indica como lidar ou trabalhar com meus problemas, lutar com meus problemas. Então esse livro é a palavra e a palavra é Deus. Ela passa os teus problemas, ela te dirá o que fazer. Anos atrás, 3 anos atrás, eu escutei um amigo meu, agrimensor da cidade, ele vive brigando ou lidando comigo, pondo uma estaca na terra. E eu saí e disse, o que acontece, Moody? O que é isso, Moody? E ele disse, o que acontece, Moody? O filho do Senhor Kim, um amigo pessoal, disse, Billy, eles vão alargar essa estrada. E aí ele escreve, o filho do rei mede para alargar a estrada, e a estrada do rei.
Todos vocês se lembram, eu disse, poderia ser a ponte. Eu falei para o irmão Wood, retenha a sua propriedade. Talvez essa ponte passe por aqui ou alguma coisa assim. O caminho se quebrou, ladrilhos, rochas, sobre todas as coisas, ou sobre tudo isso. E eu disse, retenha a sua propriedade. Então, quando o senhor King me disse que isto iria acontecer, e eu entrei e disse para minha esposa sentada aqui, querida, tem algo escrito sobre isso. Isso é assim diz o Senhor. Em algum lugar, eu entrei, peguei o meu livro, olhei nele e dizia, acontecerá 8 anos mais tarde ou depois. E aí ele circula isso 8 anos mais tarde. Vejam tudo o que está mostrando, desde o que estávamos lendo agorinha, sobre essa estrada do rei, a pedra angular, a era oitava. Vejam, 8 anos mais tarde. Então, quando olhei, disse, é tempo agora, querida. Nós iremos para o oeste. E escreve oeste. Viraremos para o oeste. Escreve oeste uma estrela de Davi. 2 dias depois disto, estando de pé no quarto, numa manhã, como às 10 horas, entrei no Espírito de Deus e vi aquele pequeno grupo de pombinhas voando. Olhei aqueles passarinhos, vocês se lembram deles? Ou se lembram disso? Vi 7 anjos em forma de pirâmide e vieram até mim, se precipitando até mim, e disseram, volta para o oeste, vai para Tucson, vê 40 milhas a noroeste, tu estarás tirando uns abrolhos espinhos ou carrapichos de cabeça grande da tua roupa, como eles chamam isso. Agora, aí continua dizendo, e mostrando isso da espada do rei e tudo isso, mas vamos continuar aqui um pouquinho mais à frente, adiante, onde nosso irmão William nos está falando e mostrando tudo isto aqui do Espírito Santo, desse anjo do pacto, do capítulo 10 do Apocalipse, onde estaria caminhando no meio do povo em carne humana. Vejam, continua dizendo, isso está aqui, o reverendo William Branham fala isso, e se ele é o precursor, pois tem que dizer todas estas coisas e tem que se cumprir, tal como está dito ou falado por ele. Página 134 do livro dos selos. E o lê diz, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está no nosso meio agorinha mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de senhores. No livro das Eras, editado na página 14, aí nos mostra, vejam, o nosso irmão Branham aí nos fala, diz, note, perceba que Jesus, que de acordo com o próprio Jesus que escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai, o Espírito em Paulo, e esse Espírito é o Espírito de Cristo, porque esse é o Espírito de profecia pela qual vem a palavra. Diz que ele está sentado à destra, à direita de Deus, mas quando João olhou, apenas viu só um no trono, ou sob o trono, e foi até Apocalipse 5, do 6 ao 8, que segue após Apocalipse 4, 2 ao 3, em sucessão de tempo, em passagem de tempo, que vimos o Cordeiro tomando o livro dele, daquele que estava sentado no trono, como indica Apocalipse 4, e 3, e 9 e 11. O que é isso? É o mistério de um Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, foi manifestado em carne, morreu e ressuscitou e voltou ao seio do Pai, tal como disse João no capítulo 1, versículo 18. O unigênito Filho que está no seio do Pai, ele o declarou, o revelou. Era tempo para que Deus, Messias, voltasse para levar a sua noiva. E então se apresentar, se fazer conhecido para Israel, e escreve por Moisés e por Elias. Assim que vemos a Deus novamente, de novo, vindo para tomar ou ter uma relação física com o homem, como filho de Davi, rei de reis e senhor de senhores, e o noivo da noiva gentia. E ele escreve aí,
em carne como filho de Davi, como o filho de Davi. Apocalipse 10, Apocalipse 19, Apocalipse 10, Apocalipse 14, Apocalipse 7. E escreve aí, leão. Não são dois deuses, senão que simplesmente um só Deus, manifestando seus poderosos ofícios e títulos trinos. Agora vejam como é que ele se daria a conhecer a Israel, diz, por Moisés, através de Moisés e Elias. E como? De que forma? Pois, ora, seria Deus vindo novamente para ter ou tomar uma relação física com o homem. Mas vejam, como filho de Davi, rei de reis e senhor de senhores. Já como filho de Davi, rei de reis e senhor de senhores. E aí o nosso irmão William aí já nos tinha mostrado isso e nos tinha dito que isso seria o Espírito Santo caminhando no meio do seu povo em carne humana. Ou seja, o sétimo selo, o anjo que era diferente dos outros. Continua dizendo nosso irmão William, e aqui na página 146 nos diz que ele vem com uma espada que sai da sua boca, ou seja, a palavra que sai da sua boca, porque a palavra é como uma espada de dois fios afiada, e diz que ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna no homem, ou seja, se encarna no anticristo, no homem de pecado, diz que nesse mesmo tempo, no mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. E então teremos a mesma coisa que esteve há 2.000 anos atrás. O Espírito de Judas encarnado no anticristo e o Espírito de Cristo encarnado em um homem. Página 352 diz, e acontecerá que no tempo quando o anticristo venha ou vier na sua plenitude, Deus também virá na sua plenitude para nos redimir. Vejam na página 86 do livro dos selos, 86 e 87 nos diz... Ele vem para levar os seus súditos, ele revelou os seus segredos e eles o reconheceram. Depois, para esse tempo, o tempo já não será mais, já se acabou o tempo, terminou o tempo. Vejam, agora ele deixa o trono onde esteve como cordeiro intercessor para ser o leão, um rei. Para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou a sua mensagem. Ele já não é mediador. Lembrem-se do ensinamento do Antigo Testamento, quando o sangue se afastava ou era tirado do propiciatório, o que é que acontecia? Se transformava num tribunal de juízo, e escreve juízo. E agora, quando o Cordeiro imolado saiu da eternidade do trono do Pai e tomou os seus direitos, então foi um tribunal de juízo. E ele já não é um cordeiro, senão um leão, o rei, e clama pela sua rainha que venha a ficar de pé do seu lado. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e uma flechinha apontada para a pedra angular, e escreve de pé na pedra angular para julgar o mundo. E em cima escreve, já não é cordeiro, senão leão. E também escreve o leão, risco, rei. E também escreve o sexto selo é igual juízo. E no livro dos selos também, uma partezinha aqui das anotações, ele escreve, o irmão William, ele vem da mediação no último selo como leão, rei. E escreve rei porque ele tem a ata de propriedade, o título de propriedade. Vê? Porque tem o quê? O título de propriedade, que é o que o nosso irmão William nos está dizendo aqui, que é esse sétimo selo sendo manifestado no meio da sua igreja. Ou seja, esse sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos, diz, isso será o Espírito Santo caminhando no meio do seu povo em carne humana. Olhem na
página 78 do livro das 70 semanas de Daniel. Nos fala aí também, nos diz, página 78, lá embaixo, diz o que? 78 e 79. O que foi isso? O seu povo tinha coroado rei de reis e senhor de senhores, retornando para o seu santo templo, ungido com a presença de Deus para viver e reinar através do milênio com a sua igreja. E aí escreve Rei de Reis, amém. O aparecimento com o poderoso rei para assumir o seu lugar do seu lado, o novo e real templo ungido. Agora continua dizendo o nosso irmão William, ou seja, para fazer ou efetivar a redenção do corpo, que será a nossa transformação, nos dando a fé, a revelação da sua vinda, e assim, dessa forma, recebendo todas as bênçãos que estarão nos trazendo nessa manifestação, que estará nos trazendo nessa manifestação. Estaremos crendo nessa manifestação, na sua vinda, na vinda do Espírito Santo, que estará encarnando-se no último dia, no dia postreiro. Isso será Deus na sua plenitude, vindo para nos redimir, para a redenção do corpo. Olhem novamente aqui como ele nos fala claramente o que seria esse sétimo selo sendo manifestado, sendo cumprido. Como estaremos crendo nessa manifestação na sua vinda, na vinda do Espírito Santo, que estará o quê? Encarnando no último dia. Isso será Deus na sua plenitude, vindo para nos redimir, para a redenção do corpo. Na mensagem, o véu adentro, nos fala na página 30, diz, pense numa partezinha aqui, diz, pense nisso, nunca envelhecer, nunca adoecer, sem ataques do coração ou preocupação. Porque para que se preocupar? Caminhemos, à luz de Deus caminhemos. Um pouquinho mais antes, um pouquinho antes disso, vamos ver aqui. Um parágrafozinho ou dois antes. Ou dois parágrafos antes, diz, quando você morre e os seus parentes choram por você e pensam que você está morto, mas você não está. Todavia, ainda você vive. O velho corpo se desvaneceu, mas é colocado debaixo da terra. Todos os átomos do qual ele esteve formado são desintegrados e voltam a ser luz cósmica, petróleo, ou que queira que eles tenham sido. Voltam para o pó, e algum dia o grande rei destes espíritos virá, Jesus vindo da glória no seu corpo. Amém. Ele libertará todo o poder de Deus e toda pessoa que esteja nele. Seus corpos e os átomos voltarão a se juntar. A luz cósmica começará a se formar e, no momento de tempo, intervalo de tempo, todas as pessoas em Cristo serão mudadas e feitos novamente homem ou mulher novos de pé sobre a terra. E lembre-se o que ele disse no livro de Citações, e sentir essa mudança, o cabelo branco vai-se embora, as rugas cessarão. Vê, isso é transformação. Pense nisso, nunca envelhecer, nunca adoecer, sem ataques do coração ou de preocupação. Para que se preocupar? Caminhemos na luz de Deus. Fazemos isso? Ele não é maravilhoso? Oh Deus! E ele escreve, algum dia o grande rei virá. E continua dizendo nosso irmão William, mas na frente diz, e agora estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Vejamos aqui na página 256, na metade da página diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem.
Isso foi o que ele precursou. Portanto, tem que aparecer a palavra, o verbo, o anjo do pacto, manifestado em um homem para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas. E assim ter a igreja ter o ministério do último dia, o ministério profético do último dia no meio dela e as diversas etapas do seu ministério até chegar essa manifestação para o povo hebreu. Mas ele vem pela sua igreja para dar a ela a fé de transformação e de hábito, dar a ela a revelação do sétimo selo, a revelação da sua vinda, e dirá para ela: não digam para outros, isto foi o que Cristo disse para os seus discípulos. Não digam para ninguém que eu sou Jesus o Cristo, disse Cristo. Era uma revelação para os crentes nele. Se eles dissessem isso para os sacerdotes daquele tempo, o iriam perseguir muito mais. Por isso, quando o estavam julgando, o sumo sacerdote lhe falou: te conjuro pelo Deus vivente que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente ou vivo. E Jesus Cristo falou: já o falei antes e não tendes crido, e vereis o Filho do Homem sentado na destra de Deus. São Mateus 26, 63 ao 64. O sumo sacerdote rasgou as suas vestimentas, e ele não podia fazer isso porque estava proibido. Isso estava proibido. E que disse: que mais testemunho temos que ter? Vocês já ouviram. O que é que vocês dizem? O sumo sacerdote disse ou falou: tem blasfemado. O que vocês dizem sobre isto? O concílio do Sinédrio disse: é digno de morte. São Mateus 26, 65 ao 66. Porém, graças a Deus que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos redimir com seu precioso sangue. Tudo estava no programa divino. Mas lembrem-se que qualquer pessoa que fique contra do programa de Deus e do enviado de Deus, mesmo que ele estará cumprindo aquilo que foi dito, que se levantariam contra o enviado de Deus, mesmo que esteja cumprindo isso, veja o que nós falamos de que essas pessoas têm que deixar elas quietinhas, porque elas estarão cumprindo aquilo que foi dito, falado, que se levantariam contra o enviado de Deus. Essas pessoas terão as suas consequências. Elas farão companhia a Judas Iscariotes, não poderão entrar no reino de Cristo. Portanto, entrarão no reino das trevas, ao qual também pertencem a esse reino. Vejam, na mensagem que estivemos lendo lá no início, nós lemos uma porção dela aí. Da mensagem: nos convém a nós cumprir toda a justiça. Aqui na página 39, nos diz: não permita ao diabo que o empurre daqui para lá. Vocês sempre andam confusos ou confundidos. Sempre ande você como fora do caminho principal. Você sempre anda entrando e saindo. E essa não é a forma que você deve ou pode fazer algo. Você não pode ter uma confiança em você mesmo. Nem ninguém pode ter confiança em você ou confiar em você. Você tem que se afirmar, e quando você já tenha feito tudo o que você possa fazer para se suster ou sustentar, então afirme-se. Continue se afirmando. Isto é correto. Nós devemos fazer isso assim. Não é conveniente. Isso nos cabe a nós que façamos isso. Foi conveniente a Elias. A Elias foi conveniente de que ele se sustentasse para cumprir a palavra de Deus, se mantivesse, porque ele cumpriu a palavra de Deus, e ele sabia de que esse arcebispo, Jezabel e todas as suas denominações e todos os seus denominacionais se fundiam, iam para a tendência do mundo. Isso foi conveniente para Elias como profeta, que ele se sustentasse, e ele se sustentou sozinho, e ele disse: Senhor, todo
todos se foram embora, com exceção de eu. E eu fiquei sozinho. Isto era até onde ele sabia sobre isto, mas Deus lhe disse que ele tinha mais alguns que tinham assumido a mesma decisão. Talvez não na posição em que Elias estava ou estivesse, devido a que ele era o alvo da nação. Ou seja, esse era o alvo, o alvo. Eles nunca receberam criticismo, críticas, tal como ele recebeu, devido a que ele era profeta e todos estavam contra ele. Mas foi conveniente a ele, foi necessário a ele, no meio da provação, no meio do criticismo, das críticas, da indiferença, foi conveniente a Elias, foi necessário a Elias como profeta de assumir a decisão por Deus e permanecer lá. Vejam, ou permanecer aí. Vejam como vemos a Elias tomando essa decisão e se sustentar, ficar nessa decisão, afirmar-se nessa decisão. Nos convém a nós cumprir toda a justiça. Esse grande e poderoso homem simbolizando este dia presente no qual onde as religiões jezabelinas e coisas estão se levantando, coisas que hoje em dia nós temos, tentando dominar ou ter o domínio. É conveniente, é necessário a um servo de Deus, não importa o que alguém diga ou o que aconteça, ficar firme, porque nos convém a nós de que fiquemos com a palavra. Elias sabia que ele era um profeta. Ele viu visões. Deus o vindicou, o confirmou como um profeta. Assim que não importava a ele se seus irmãos nunca, reticências, apenas olhe para os israelitas. Milhões pessoas que reclamavam crer em Jeová, se tinham organizado. Eles tinham se modernizado, tal como estão hoje em dia, se modernizaram. Eles comprometeram a palavra dele, aleluia. Mas foi conveniente a ele, foi necessário a Elias de que ele cumprisse toda a justiça. Assim que ele ficou firme aí, sozinho, clamando contra o pecado. Se tivessem que tirar a sua vida, o que isso importava? Foi conveniente a ele, foi necessário a ele cumprir toda a justiça. Tinha pecado na terra, agora vejam cumprir toda a justiça e justiça é a sua palavra. E isso mais adiante nós veremos isso. Havia pecado na terra, havia indiferença na terra, tinha erros escriturísticos ou escriturais na terra, e foi conveniente a Elias em cumprir toda a justiça, de ficar de pé por Jeová, e então Jeová ficou de pé por Elias, se posicionou por Elias, e isso foi conveniente a ele. A Abraão, lhe foi conveniente a Abraão separar-se da incredulidade. Lhe convém a todo crente separar-se de toda incredulidade. A Abraão lhe foi conveniente, a ele foi conveniente caminhar na sua própria terra. Ele e Deus, sozinhos, ele e Deus, porque ele era um profeta. O mundo não entendeu por que Abraão fez tal escolha, por que ele deixou o seu lar, a sua casa, por que deixou a sua igreja, por que deixou o seu povo, por que fez uma coisa assim tão irracional para peregrinar numa terra estrangeira, onde não tem água, não tem alimento, por que ele foi para esses desertos solitários, onde pessoas ou gente não foram, todavia não foram, mas isso foi conveniente a ele, porque ele era um profeta, de se separar de toda incredulidade, de caminhar sozinho com Deus. Deus lhe disse, lhe falou, separa-te e eu te abençoarei. Quando você se separar de toda incredulidade, Deus o abençoará. E nos é conveniente, é necessário a cada um de nós, sem importar o preço, de nos separar do mundo incrédulo. Sai deles, ou sair deles e separa-te, diz o Senhor, e eu te receberei. Nos é conveniente a nós, como homens e mulheres de Deus, de assumir nossa decisão nessa hora escura na qual estamos vivendo. Abraão, sem lhe importar o que o resto deles pensaram, Abraão se
se separou. Por quê? Porque ele sabia, porque ele tinha visto Deus, ele tinha visto uma visão. A visão foi verdadeira, a visão veio acontecer. Ele sabia que Deus estava com ele, junto a ele. Abraão sabia disso, para ter que fazer uma declaração tão precipitada, tal como ele fez. Um homem de 100 anos de idade, estéril, com uma esposa de 90 anos que também era estéril, iriam ter um filho com essa idade. Claro, a ciência médica desse dia ou desse tempo o teriam chamado isso de esquisito, ou teriam chamado ele de louco, mas foi conveniente a ele. Aleluia. Algumas vezes é conveniente chegar a ser raro ou esquisito, se for de acordo com a palavra. Deus tinha falado com ele, dizendo para ele: Abraão, sim, Senhor, lhe respondeu: eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus da eternidade, eu sou o dador de alimento, eu sou o Senhor, eu sou aquele que alimenta, eu sou o dador de forças. A mim não me interessa ou importa quão velho tu estejas, Abraão. O que é isso para mim? A mim o que me interessa é quão estéril tu sejas, não me interessa isso, ou quão estéril esteja a sua matriz, a matriz dela. Eu te darei um filho. E Abraão lhe respondeu: eu creio em ti, Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que ele não vacilou diante da promessa de Deus com incredulidade, mas ele foi forte e firme, dando glória a Deus. Por quê? Porque ele foi conveniente a ele. Ele tinha visto a mão de Deus se mover em poder. Tabernáculo Branham. Que palavra nós vamos dizer ou falar no dia do juízo, quando nós temos visto a sua poderosa mão, vimos o seu poder, presenciamos a sua glória, vimos se cumprir aquilo que ele disse. Ele nunca falha, ele nunca erra. Temos visto a sua pessoa, a grande coluna de fogo, uma luz suspensa aqui no recinto, no local. Vimos ele na altura e a ciência tomou fotografia dele, tudo isso, todas essas coisas. E escutamos a mensagem sair dizendo, vez após vez, separa-te deles, não te associes com nada de incredulidade, coisa alguma de incredulidade. Nos convém cumprir toda a justiça, convém a nós isso. Abraão confessou que era estrangeiro e peregrino, ele não tinha nada de fazer aquilo, ele não conhecia ninguém na terra, ele caminhou com Deus, porque ele foi conveniente a ele, porque ele o tinha visto, foi conveniente a Abraão. Quando todos aqueles reis o acharam lá, o encontraram, você sabe disso, para torná-lo um grande homem, todos os reis o encontraram lá, e você sabe, para fazer dele um grande homem, todos os reis o encontraram lá, todos os irmãos denominacionais, e lhe falaram, lhe disseram, tu sabes de uma coisa, Abraão? Vamos fazer um pacto contigo, vamos fazer isto e aquilo. E ele lhes falou, eu não tomarei nenhuma sandália de calçado para vocês, nenhum cadastro, para que vocês não digam, enriquecemos Abraão. Foi conveniente a ele, porque ele sabia, aleluia, que Deus tinha jurado a ele, te darei tudo o que tu olhares, a leste, ao norte, ao sul, ao oeste, como quando Jesus foi tentado, que ele falou, o diabo lhe falou, se prostrado, ajoelhado, me adoras, olha, eu te darei todos estes reinos. Mas se todos os reinos eram dele, ou seja, ele era o dono de tudo isso. Aquilo que ele está falando sobre estes reis, quando Deus já tinha falado a Abraão, tinha dito a Abraão, tudo o que pisares, tudo o que tu olhares, tudo isso é teu. O que pode importar? Qual é a importância se temos 5 centavos ou 10 centavos, ou se vivemos ou se morremos? Deus prometeu que o humilde herdará a terra. Nos incumbe a nós, nos convém a nós, de que vivamos desta forma, atuemos, hajamos desta forma para cumprir toda a justiça. Deus quer homens e mulheres que fiquem e cumpram toda a justiça, se posicionem e cumpram toda a justiça. Certamente justiça é a sua palavra. E aí ele escreve, cumpram toda a palavra. Continua dizendo o nosso irmão William,
Lembrem-se que é uma luta entre dois reinos, entre o reino de Cristo e o reino das trevas. Quando o Espírito de Cristo veio no dia de Pentecostes, depois veio o Espírito de Judas, e para o último dia, através ou pela história, podemos ver que esses dois espíritos estiveram no meio do cristianismo e estiveram no meio da raça humana, se manifestando em diferentes pessoas, em diferentes mensageiros de diferentes espíritos. Vejam? Assim como o Espírito de Cristo esteve desde o dia de Pentecostes até hoje, no final, se fez carne no final, porque diz que se fará carne, mas já se fez carne, e diz que depois o Espírito de Judas também veio, e ele diz que ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Vejam? E diz que esteve no meio da raça humana, se manifestando em diversas ou diferentes pessoas, porque ele usa diferentes véus de carne. A mesma coisa que Deus faz, também o faz o diabo com seres humanos. Agora, olhem na mensagem Festa das Trombetas, nos diz na página 35, diz: a besta que viste foi, não é, e há de subir do abismo, e há de ir à perdição, e os moradores da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se maravilharão vendo a besta que era e que não é, e ainda que é. Era um papa, morre, outro ascende ou sobe, e escreve papa, besta que era, que não é, que é, que não é, que é, não muda a sua ordem. Papa, ao mesmo tempo, papa. Tudo tem que ir no mesmo sistema. E virá para onde virá? Aos abismos sem fundo. E a Bíblia disse aqui que o líder desses indivíduos ou pessoas era dos abismos sem fundos. Esse era o seu rei. E ele está sentado com uma coroa tríplice, juntando os protestantes junto com ele, ou com ele. E escreve: o Papa é igual o rei dos abismos sem fundo. E escreve anjo em cima de rei. O rei dos abismos sem fundo. Sem fundo. Continua dizendo o nosso irmão William, e para o último dia, esses dois espíritos, o de Judas, que é o espírito do maligno, e o de Cristo, o Espírito Santo, se encarnarão. Aí, nós já o temos bem mais claro. Temos que ter nossos olhos abertos para reconhecer esses dois espíritos nas suas manifestações e nos véus de carne onde eles estarão, para assim nos colocar, ficar do lado de Cristo em Espírito Santo manifestado através de carne humana. No livro das Eras, na página 192, nas Eras editado, 192, 193, diz: mas o que é que nós temos neste nosso dia? Multidão estão operando sinais, até que temos uma geração de buscadores de sinais que conhecem pouco ou nada da palavra, da palavra ou de um verdadeiro movimento do Espírito de Deus. Se eles veem sangue, azeite e fogo, eles estão contentes. Não importa o que esteja ou está na palavra, eles respaldarão qualquer sinal, até mesmo aqueles que não são de acordo com a Escritura. Mas Deus nos precaveu, nos avisou a respeito disso. Ele disse em São Mateus 24 que nos últimos dias os dois Espíritos seriam tão parecidos ou semelhantes que só os escolhidos poderiam diferenciá-los.
porque só eles não seriam enganados. Como a pessoa pode fazer a diferença entre os espíritos? Só deles, ou faz a eles a prova da palavra. Se eles não falam essa palavra, então são do ser maligno. Vejam o fácil que se identificam esses espíritos do maligno. Se eles não falam essa palavra, então eles são do ser maligno. E ele escreve aí em sinal de pergunta como o diabo tenta enganar a noiva hoje. Assim como o ser maligno enganou as primeiras duas noivas, também tentará enganar a noiva desse último dia através de tentar fazer com que se misture com credos, ou simplesmente desviando-se da palavra para qualquer sinal que lhe agradar, que se agradar. Mas Deus nunca colocou os sinais antes da palavra. Os sinais seguem após a palavra. E ele escreve no Éden hoje. Em outro livro das eras, ele escreve: primeiro vem a palavra, depois o milagre. Os sinais seguem a palavra, como quando Elias disse para a mulherzinha que fizesse primeiro pãozinho, de acordo com a palavra do Senhor, como ela fez tal como a palavra disse, então veio o sinal correto, o sinal certeiro. Venha em primeiro lugar a palavra, depois olhe para o milagre. Preste atenção no milagre. A palavra da semente é vivificada pelo Espírito. Vejam, primeiro vem a palavra, depois o milagre. E continua dizendo o nosso irmão William: o céu é para os escolhidos, é alimento espiritual para a igreja noiva de Jesus Cristo. Não é para o mundo, tampouco é para as virgens fátuas, pois o esposo, Cristo, o anjo do pacto, na sua chegada, as virgens prudentes que estavam preparadas entraram junto com ele às bodas e fechou-se a porta. Entraram com ele nessa união de Cristo com a sua igreja e fechou-se a porta. Não conheceram esse mistério as virgens insensatas que não tinham o azeite, o Espírito Santo. Não conheceram esse mistério. E no livro das eras também, o editado nos diz na página 17 deste livro das eras: nos diz o vem, o Cordeiro, o Pontífice, retendo o seu sangue como expiação no propiciatório pelos nossos pecados, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu ofício presente. Escreve Cordeiro de Deus, sacerdote. Isso é o que ele está fazendo agora, o seu sangue clamando pelos nossos pecados. Mas algum dia aquele Cordeiro será o leão da tribo de Judá. Ele virá com poder e glória e tomará sua autoridade para reinar como rei. Ele é o rei vindouro nesta terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje. E escreve aí, leão de Judá, rei. Isso não quer dizer que ele não é rei hoje, porque ele é o nosso rei, rei dos santos. Hoje em dia é um reino espiritual. Não é deste sistema mundano. Assim como nós tampouco somos deste mundo. É por isso que nós nos conduzimos diferente ao dos mundos. E escreve Apocalipse 11, 15 ao 18 e 6, do 12 ao 17. É por isso que nós nos conduzimos ou andamos diferente às pessoas do mundo. Nossa cidadania está nos céus e nós refletimos o Espírito do Reino onde nós nascemos. E escreve a teofania, sexta dimensão. E do lado também escreve teofania da sexta dimensão. Onde nascemos, onde Jesus é o Rei.
É por isso que nossas mulheres não se vestem com roupas de homem, nem cortam seu cabelo, nem usam todos esses cosméticos e essas outras coisas que o mundo tanto ama. É por isso que nossos homens não bebem, nem fumam, nem andam no pecado. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado e se fortalece através ou pelo poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós. Todo o reino da terra será quebrantado ou quebrado, mas o nosso permanecerá. E ele aí embaixo escreve Rei Deus, sétima dimensão, Rei Teofania, sexta dimensão, Rei em carne, terceira dimensão. Ele é o Rei de Reis. E na mensagem Torre de Babel, na página 5, nos diz 5 e 6, 5 lá embaixo e na 6 lá em cima, um pedacinho em cima diz: Jesus conhecia que ele ia ser herdeiro deles no milênio. Assim que ele disse: afasta-te de mim, Satanás. Se o mundo fosse governado por Cristo, nós amontoaríamos armas e nunca haveria uma bala sendo disparada. Nunca teríamos o uso de Sputniks e bombas de hidrogênio para arrebentar ou matar as pessoas. Quando Cristo tomar o governo, a governança deste mundo como Rei de Reis e Senhor de Senhores, os homens serão tão unidos a Ele sob o seu grande domínio. Isso será num tempo. E escreve aí Rei de Reis, o caminho do Rei. Esse foi o nosso tema para este momento, hoje, segunda-feira, 25 de dezembro deste ano 2023. E podemos ver como é que Deus nos foi abrindo o entendimento, nos foi abrindo as Escrituras, desde uns natais para cá também. Podemos colocar esse dia, mesmo que antes, já se vinha falando antes, e podemos ver como é que foi, tudo foi se entrelaçando, mas para se colocar um dia onde já se foi abrindo e mostrando esse mistério desse anjo e esse mistério do sétimo selo, podemos dizer que num dia 25 de dezembro, como o dia de hoje, vejam como hoje já vai, já vão 2 anos, já se tem 2 anos, nos quais Deus nos tem dado, ou vem nos dando a conhecer esse grande mistério do sétimo selo, que está sendo aberto, e cada dia vai se abrindo mais e mais, e já podemos ver com nossos próprios olhos e podemos identificar ao Espírito Santo caminhando no meio do seu povo em carne humana. Onde é que nos disse? Vamos ver aqui. Onde nos disse o irmão Branham que Enoque diz, foi conveniente que ele desse essa caminhada com Deus. Porque ele tinha caminhado o caminho do Rei. Agora vejam como vamos caminhar no caminho do Rei, no caminho do Espírito Santo, encarnado em um homem, se não conhecemos a esse que onde o Espírito Santo está nele, a esse que o Espírito Santo está nele, temos que identificá-lo para poder caminhar com ele ou junto com ele, e não caminhar nesse caminho no qual, onde se vinha, senão que aí tem uma mudança, ocorre uma mudança aí onde não foi
pelo caminho costumeiro que ele caminhou, senão que ele tomou o caminho do rei, senão que ele tomou o caminho do rei e não o caminho da dispensação da graça, senão o caminho da dispensação do reino, o caminho do rei. Continuemos caminhando com o Rei de Reis e Senhor de Senhores, neste tempo final, na sua obra de reclamação, para chegar à meta de nossa transformação. Continuem passando um dia feliz, cheio de amor, de paz e de felicidade, neste dia 25 de dezembro deste ano de 2023. E reitero, falo novamente, Feliz Natal e próspero ano 2024. Da parte da minha esposa, das minhas filhas, os meus genros e netos, e de toda a congregação daqui, da grande carpa catedral em Cayey, Porto Rico. Que Deus os abençoe e guarde a todos. De Porto Rico, Dr. José Benjamin Pérez Matos.